Olá, você que nos acompanha aqui no Canal Rural Entrevista. Estamos recebendo o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, que assumiu recentemente a presidência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado e chega já com desafios importantes. Para você ter uma ideia, atualmente são 75 projetos parados na CRA, aguardando uma apreciação da comissão. Senador, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Estamos à sua disposição para esse papo que eu tenho certeza é muito interessante para o agronegócio brasileiro. Obrigado. A gente começa lembrando a você que está em casa que o senador Zequinha ocupou a vice-presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária por 2 mandatos, equivalente a 4 anos de gestão. Lembrando que a FPA ela é composta por mais de 350 parlamentares e é a maior bancada do agronegócio no Congresso Nacional. Essa atuação que o senhor teve na FPA fortalece agora a sua gestão na presidência da CRA? Com certeza. Na FPA nós tivemos uma pós-graduação, uma especialização nesse setor. Não tenha dúvida que ali você tem os melhores consultores sobre qualquer área do agronegócio brasileiro, tanto daquilo que acontece no campo, como da agroindústria que está processando toda a matéria-prima. Foi muito bom. Continuamos lá, mas agora representando a FPA na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, onde a gente vai poder ali fazer as principais defesas que a gente precisa, incluindo o Plano Safra, que hoje está tão debatido aí com relação ao que tem acontecido. Antes da gente falar da Comissão de Orçamento, senador, 75 projetos. O senhor já definiu assim uma linha de atuação daqui para frente para fazer essas propostas andarem? Vamos levantar aquilo que falta se designar relator para aquela matéria, para que a gente possa dar um tempo para que ele faça. Vamos ver também o estoque de projetos que estão com os relatores, para pedir, eu já mandei notificar todo mundo, para agilizar. A questão é regimental, não pode ficar a vida toda com um projeto sem apresentar o relatório. O plenário da comissão vai discutir, aprova ou não aprova, mas não pode ficar o tempo todo com o relator. Então nós estamos trabalhando isso já pediu o secretário para avançar, contactando todo mundo para que a gente possa ter um tempo. Vamos dar uma meta aí de uns 2 meses no máximo para a gente ver se a gente zera esse estoque e começa o nosso trabalho efetivamente a partir de agora. Senador Zequinha, quais as propostas assim que o senhor pode destacar como prioridade nesse começo de gestão? Eu queria destacar pelo menos 3 que são polêmicas em função das questões ideológicas, O Brasil precisa deixar um pouco o problema político, ideológico e fazer o que ele tem que fazer, Número 1, regularização fundiária. Pelo amor de Deus, governo nenhum pode fazer o que se está fazendo. Não estou falando do governo atual, estou falando dos governos que ao longo dos anos deixaram de lado isso. E isso tem trazido problemas. O Brasil hoje cresce, o agro é muito importante e tal, mas se a gente pudesse fazer esse dever de casa, trabalhando a questão da regularização fundiária, ninguém podia com o Brasil, porque a gente já estava lá na frente. O PIB do agro seria muito maior do que é hoje, a contribuição do agro seria maior do que é hoje com a economia brasileira. Então a gente precisa acabar com esse negócio de insegurança jurídica no campo. Então nós vamos tratar com muito carinho isso. Regularização fundiária é o que há de mais rudimentar em qualquer país que queira prosperar, Isso é fundamental. Junto com isso e atrelado a isso também, nós temos as questões ligadas ao licenciamento ambiental, que é um outro projeto muito importante para o Brasil. Por que é importante, tão importante assim? Só para o agro? Absolutamente não. O projeto de licenciamento ele é completo. Não se faz nada também na zona urbana que não seja licenciado. E hoje a legislação é arcaica, antiga, fora de tempo, burocrática, e a gente precisa apresentar algo melhor, mais prático, mais moderno, incluindo tecnologia e assim por diante. Então, junto com isso, junto com a regularização, o licenciamento ambiental. E aí, resumindo, para não estender muito,
a questão do marco temporal para terras indígenas. Você sabe a insegurança que está, né? O Supremo derrubou a posição do próprio Supremo de 2011, quando julgou aquela situação de Raposa Serra do Sol em Roraima, né? O Supremo atual também decreta, digamos assim, a inconstitucionalidade da Constituição de 88. Que coisa maluca, né? O Supremo é doutor em insegurança jurídica no Brasil. Causa um rebu danado, né? E isso é ruim. Nós votamos o projeto de lei, né, do marco temporal, mas com esses procedimentos do judiciário, né, o texto constitucional tornou-se, né, nulo, por causa da declaração de inconstitucionalidade que lá está. Então a gente precisa pegar a PEC 48, cuja primeira assinatura é do senador Irã, né, de Roraima, foi muito oportuna, ela está parada, precisa ser aprovada e precisamos da sanção imediata dela. O que ela faz? Ela dá cobertura. E a Constituição é um guarda-chuva legal, né? Qualquer lei que não esteja debaixo desse guarda-chuva fica vulnerável a uma ação de inconstitucionalidade e ela cai, né? Então hoje a necessidade da gente votar a PEC 48 é fundamental. A lei do marco temporal precisa de cobertura constitucional. E é isso que nós temos que fazer imediatamente, além de tantas outras coisas importantes que temos lá no meio desses 75 projetos que estão na pauta, digo melhor, nas gavetas por aí. Agora, com relação à presidência do Senado, o senador Davi Alcolumbre também chegando aí pelo seu segundo mandato, como é que está a sua expectativa, as tratativas assim interpessoais entre o senhor na condição de senador e presidente da CRA, e ele também na condição de presidente do Congresso, do Senado? Vocês já tiveram uma conversa prévia com relação a isso, do que se pretende fazer daqui para frente? Correto. O senador Davi é um tratorzão, né? Trabalha muito, articula muito, né? E estava precisando desse momento novo para dar motivação a todo mundo, né? Então, Davi chega numa hora muito importante, muito necessária, é da nossa região, é nosso vizinho lá no Pará, ele é do Amapá, a gente está ali pertinho, né? O Amapá já foi Pará, né, no passado. E a gente tem a melhor relação possível, um cara que corresponde à expectativa. Muito trabalhador, muito dinâmico, muito aguerrido. Então isso vai nos ajudar muito a fazer, né, a coisa rodar, né, e apresentar, digamos, serviço, apresentar resultado frente à comissão. Então acredito muito na possibilidade de a gente avançar bastante nesse momento com a coordenação geral da presidência, que é o senador Davi. Que avaliação o senhor faz da relação do governo hoje, já aí na metade do mandato, né, 2 anos, com o agro? Pois é, né? A gente precisa, desde o começo deste governo, né, do Lula 3, aqui e acolá é um membro, é um ministro, uma entidade forte do governo, fazendo declarações. No começo foi mais complicado. O próprio presidente fez algumas declarações que politicamente arranham o setor. Ah, mas o meu eleitor é muito mais o eleitor da agricultura familiar. Então, seja simpático aos outros eleitores, né, que com certeza esse eleitor também vai dar um voto de confiança. Eu costumo dizer que quando o eleitor não vota na gente, não é culpa do eleitor, é culpa nossa, é culpa do político, que não conquistou esse eleitor. Voto é um negócio de conquista e a gente precisa conquistar. Então, em função dessas declarações, desses posicionamentos, o agro tem sido deixado de um lado, não existe com o grande produtor ou produtor em escala do Brasil que faz esse volume de economia, que corresponde a 52% de tudo que se exporta, é 1/3 praticamente do PIB, 1/3 dos empregos. A gente não pode tratar mal um setor desse, né, que serve ao Brasil e que o cara luta lá. Se fosse na Europa, o dinheiro do subsídio estava ali, né? Aqui não. Mesmo no plano safra, você tem uma taxa que varia de 7% a 12%. Não é dinheiro de graça, não, é dinheiro caro, não é? Você tem problema com relação também ao seguro rural, que aqui lá tem um problema e você praticamente perde, né? Então a gente tem que melhorar isso, e aí é uma das nossas metas também, né, na Comissão da Agricultura, para que a cobertura,
Você está vendo que essas questões climáticas, no Rio Grande do Sul, com pouca é seca para a Amazônia, com pouca não sei o quê, a gente tem que botar isso no piloto automático, né? Aí toda vez que acontece um negócio desse, tem que convencer o governo a baixar uma medida provisória, quer dizer, correr atrás do problema. A gente tem que preparar, né, para voar, né? E voar significa tá tudo pronto. Aconteceu, as regras são essas, né? As diretrizes são essas, vamos lá e vamos resolver o problema, né? Então é isso que nós queremos. Eu julgaria que nesse momento o governo poderia fazer muito mais, ser muito mais acessível à questão do agronegócio do que é. Precisa melhorar e precisa muito, porque o agro é Brasil. Tira o agro do Brasil, que você vai ver a diferença que é, né? Nós até um tempo desse importava alimento, hoje alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Então, eu, no lugar dele, trataria o agro com muito carinho. Tá bom, então. Você que está em casa, aguenta aí, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Olá, estamos de volta aqui com o Canal Rural Entrevista, recebendo hoje nos estúdios aqui em Brasília o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, ele que assumiu recentemente a presidência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Senador, o senhor também vai participar da coordenação junto à Comissão de Orçamento. Qual a importância disso? É fundamental. A FPA, a Frente Parlamentar do Agro, pode dizer assim, da agropecuária, né, ela é uma frente muito forte, muito organizada e bota todo mundo para correr atrás, não fica ninguém parado não. Olha, tu vai tomar conta daquele pedaço ali, tu vai fazer, enfim, tudo que você possa imaginar que envolve a ação parlamentar em defesa do setor, a gente está presente. Então me deram a incumbência de também coordenar os interesses da Frente Parlamentar da Agropecuária junto à Comissão de Orçamento da Casa, né? É lá que se faz o plano safra, que se debate, que você tem que votar, você tem que negociar com os colegas, enfim. A questão do seguro rural, e assim vai em tudo que você possa imaginar, né? A principal lei do Brasil chama-se orçamento, né? É pelo orçamento que o país roda, pelo orçamento que o país anda. Então a gente não pode se esquecer desse lado, porque lá estão todos os números, os valores, os orçamentos, enfim, que podem atrapalhar ou ajudar a questão do agro brasileiro. Agora, o orçamento ainda não foi votado, né? Pois é, tivemos dificuldades. O governo tem alguns programas que são novos, dentre eles o Pé de Meia. Sabe o que é o Pé de Meia? É aquele que dá um dinheirinho para o menino estudar. Tal. Não, o menino saiu de aula, então vem cá, meu filho, volta a estudar que eu lhe pago. Particularmente, eu tenho minhas críticas com relação a isso. Na minha época, claro que eu não sou mais tão jovem, mas no meu tempo, o papai falava, olha, eu trouxe vocês para a cidade, se virem, daqui uma casinha e corram atrás. E a gente pagava para estudar, não era pago para estudar, era luta, corria, trabalhava, estudava para se virar. Mas tudo bem, digamos que hoje é um mundo diferente, as coisas estão mais, né? Estão mais light, estão mais fáceis. Pé de Meia não tinha um orçamento, não tinha valores para dizer para o relator, olha, esse é o valor do Pé de Meia. E não é só isso, tem mais uns dois programas que o relator teve que, não, eu não posso votar esse orçamento porque o governo não tem certeza, né, do que é. E o relator faz um ofício aí e me comunica que o valor é tal. Podia, mas eu quis esperar para que o governo realmente levantasse, né, tudo, a possibilidade de crescimento disso, né? Hoje nós trabalhamos tal valor, mas no ano que vem nós queremos avançar ou queremos retroceder. Enfim, o orçamento não pode ser apenas uma peça fictícia, ele tem que estar muito próximo da realidade. E aí segurou, dá um tempo, espera para o ano novo, onde estamos, isso já está sanado. A data também já está marcada, aí entre 11 e 12 do mês de março, né, a sessão do Congresso está sendo convocada para que a gente vote. Não vejo problema, porque o governo tem aí as reservas que pode
e gastando até chegar esse momento. Plano Safra. O que é que o senhor está desenhando de articulação, de movimentação, de projeto, Correto. de proposta? Pegou todo mundo de surpresa, uma surpresa muito desagradável, transformou o país num momento, num cenário muito duvidoso para o investidor. Pensa num país que quer atrair dinheiro de fora para vir para cá, né? Pensa num país que precisa produzir para suprir seus compromissos lá fora, melhorar nossa balança comercial, gerar o emprego, arrecadação, enfim, né? O agro é muito importante nesse contexto todo. Na hora que você causa instabilidade aqui sobre o financiamento de uma política antiga, que é um programa de governo antigo, desde 1996, foi criado lá e vem sendo trabalhado, e se faz um negócio desse, para quem quer crescer na economia foi um tiro no pé, né? Para quem pensa em diminuir, digamos, o agro é o responsável pelo preço dos alimentos estar crescendo. Completamente diferente. O agro faz é colocar alimento mais barato. E à medida que você tem mais oferta, você baixa esse preço. Mas cada um vê o mundo com a sua cabeça, né? E para cada cabeça, uma sentença. Quer dizer, sob dois pontos de vista, isso foi muito ruim. Muito ruim para a imagem do governo perante a economia, aqui e lá fora, porque o reflexo é imediato. Muito ruim sobre o ponto de vista da visão econômica do governo com relação a preços que estão subindo. A origem de tudo isso é isso. E quando eu corto financiamento, eu diminuo a produção, o preço sobe, né? Porque quem dita preço é oferta e procura, não é verdade? Enfim, então, mas nesse momento também parece que hoje está saindo a medida provisória que traz aí pelo menos 25% da demanda por recurso para financiamento da safrinha, da segunda safra. O produtor está terminando a primeira aqui, tal, e se preparando para a segunda, e precisa correr ao banco para renovar, para pegar um pouco mais de dinheiro, enfim, para concluir a safra desse ano. E aí acontece um negócio desse. O setor tem afirmado que o necessário para esse momento são 22 bilhões, o governo sinaliza com uma medida provisória de 4 bilhões, em torno de quase 25% daquilo que se precisa, mas eu vejo daqui a poucos dias o orçamento sendo votado. E se esse é o motivo, né, para estar fazendo isso, a gente restabelece a normalidade e avança, né, com o Plano Safra. Mas foi muito ruim para esse momento, principalmente para a imagem do governo, não só junto ao agro brasileiro, mas também com relação à economia como um todo, não só aqui dentro, mas lá fora, né? A gente vai reunir com a CNA, né? A CNA tem números importantes sobre isso, para a gente conversar e fazer com que a comissão possa se juntar com o CNA, com o FPA e com todo mundo que quer, né, o bem desse país, para a gente implementar algumas ações que vão certamente contribuir para que esse efeito seja o menor possível. O que é que o senhor pretende levar para a confecção do próximo Plano Safra, que deverá ser lançado até junho? O que é que o senhor defende? Em cima de que o senhor pretende trabalhar? Bom, a gente precisa fazer um trabalho escutando a base, né? Escutando a base. A CNA precisa ser bem demandada com relação a isso, em função dos números que ela tem, onde ela concentra informações sobre todas as regiões. 2, a gente precisa convencer o Congresso, os membros da comissão e o governo, que é quem manda a proposta inicial de lá para cá, né, no sentido de que esse plano precisa atender. Nós tivemos um plano interessante no ano passado, que nós estamos utilizando nesse momento, mas ele ficou muito aquém daquilo que o setor demanda, não é? Então, se o agro precisa crescer, a gente precisa ter um programa onde as taxas sejam um pouco melhores. Em que pese, eu já disse, né, taxa de 7 a 12 não é dinheiro de graça, não. Né? A gente precisa botar a mão onde precisa. Porque, veja só, além disso, a possibilidade de prorrogação de operações, porque eu estou fazendo um levantamento, e isso vai nos ajudar muito, sobre a dívida do setor, né? A dívida do setor. Você chega em alguns lugares, a gritaria é muito forte em cima daquilo que precisa ser feito, né? Dá um probleminha qualquer, né? O cara não colhe aquilo que precisa colher e aí não consegue pagar aquilo que precisa pagar,
né? Os preços oscilam, caem para sempre, né? Então tudo isso mexe com todo um cenário que a gente precisa prestar atenção para regular o tamanho da disponibilidade de crédito para esse produtor. E dentro disso, a possibilidade das negociações dessas dívidas. Quem tem condição, teve a melhor safra, quem buscou mais resultado, tudo bem, não preciso. Mas se quem precisa não tiver a possibilidade de renegociar essa dívida, esticar ela para frente e dentro de um acordo bem cavalheiro, porque os bancos gostam de também renegociar a dívida. Mas se você vê, as condições são assustadoras, né? São assustadoras. A gente precisa compatibilizar tudo isso dentro do Plano Safra. Tá certo. O nosso tempo está acabando, eu vou abrir espaço para o senhor fazer as suas considerações finais aí do nosso encontro. Primeiro, agradecer ao Canal Rural pela oportunidade de a gente conversar, né? Dizer ao produtor rural brasileiro, seja de que tamanho for, que a Comissão de Agricultura do Senado Federal está à disposição. Eu vou fazer um giro pelo Brasil, principalmente a região norte, que precisa muito dessa presença, incentivo. Nós estamos começando ainda, né? Começando ainda a produzir numa escala mais profissional, né? Que dá resultado, e trazer para dentro do debate as dores daqueles que calçam o sapato e sentem onde ele está apertando, né? Porque é esse camarada, é esse produtor que realmente precisa dar sugestões, ser ouvido, né? Para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. Usar a ferramenta chamada Comissão da Agricultura do Senado Federal para trabalhar efetivamente pelo produtor rural brasileiro. Tá certo. Senador, a gente deseja sucesso para o senhor no comando aí da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado e que possa trazer bons frutos para o agro brasileiro, tá bom? Que bom. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela companhia e até a próxima.